índice de desemprego no país. A taxa é a menor desde março de 2016. E o ano termina com reajuste no preço do botijão de gás. O aumento é nas refinarias, mas já preocupa o consumidor. Na região dos lagos, no litoral do Rio, milhares de plantas aquáticas invadiram praias turísticas. E o problema foi parar na justiça. E mais, a queda de um avião no Cazaquistão. A maioria dos quase 100 passageiros a bordo sobreviveu. Na última sexta-feira do ano, a gente mostra que já tem muito motorista pegando a estrada. O movimento de passageiros nas rodoviárias. Os detalhes da festa da virada na maior cidade do país. E o dia da gratidão para os devotos na Igreja do Bonfim, em Salvador. Na nossa série especial, o que muda na produção brasileira de alimentos com as variações no clima. O efeito das mudanças climáticas já aparece na agricultura brasileira. Regiões que hoje são produtoras podem ficar quentes demais. O Jornal Hoje está começando. Tá chegando a hora de se despedir do ano velho e receber o ano novo longe de casa. Na última sexta-feira de 2019, o congestionamento nas estradas de São Paulo começou a aumentar. 3.600.000 veículos devem deixar a cidade em direção ao litoral e ao interior do estado neste feriadão. Planejamento de ano novo é encerrar a semana na quinta-feira para tentar escapar do congestionamento para o litoral. A gente tentou sair cedo, mas é difícil, né? Com 3 crianças, que é impossível, né? Mas vamos lá. Planejamento também é contratar o seu Ari, taxista, para ir dirigindo até a praia. Se pegar trânsito, tudo bem, mas não pegar, mas acho que hoje vai estar bom, né? Tá otimista, senhor. Na rodovia Ayrton Senna, caminho para o litoral norte de São Paulo, desde cedo os motoristas já andavam mais devagar. Mesma coisa na rodovia dos Imigrantes, o principal acesso ao litoral sul de São Paulo. Por volta das 11 da manhã, já tinha congestionamento logo depois do pedágio. Só os vendedores ambulantes estavam felizes. Aqui na rodovia dos Imigrantes, uma grande preocupação é com as motos que tentam escapar do congestionamento andando pelo corredor. Agora mesmo aconteceu um acidente ali envolvendo um motociclista que ia para o litoral. Uma moto e 2 carros se envolveram no acidente. Dessa vez, ninguém se feriu gravemente. 2 faixas ficaram interditadas por mais de meia hora. Nas estradas federais, a Polícia Rodoviária já fez um balanço de como foi o feriado de Natal. O número de acidentes caiu 5,46% na comparação com o ano passado. Mas o número de feridos teve uma pequena alta e foram 2 mortes a menos. Mas os policiais rodoviários flagraram muita imprudência ao volante. 1.747 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. E foram registradas 8.077 ultrapassagens indevidas. E tem gente que se esquece do básico. Só durante o Natal, nas estradas paulistas, quase 6.000 carros pararam no meio da viagem por causa de problemas. Mais da metade foram panes mecânicas. Já a família da dona Sandra faz tudo direitinho, mesmo que a viagem de São Paulo a Peruíbe demore mais. São várias paradas para alimentar e acalmar o cachorrinho, que não fica solto dentro do carro. Chora até lá, mas na casinha, como manda a lei. Se Deus quiser, a gente vai chegar bem. 2020 maravilhoso para todo mundo. Boa viagem, dona Sandra. O movimento é cada vez maior também nas rodoviárias. 1.200.000 passageiros devem passar pelos terminais rodoviários de São Paulo nesta época de ano novo, entre chegadas e partidas. O repórter Bruno Tavares está no terminal rodoviário do Tietê. Bruno, boa tarde. Quais são as cidades mais procuradas por aí? Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, as cidades mais procuradas são para o interior e para o litoral paulista e também para as capitais, principalmente Belo Horizonte, Florianópolis e, claro, o Rio de Janeiro. Neste momento, os guichês estão cheios, mas a boa notícia, pelo menos por enquanto, é que as filas são pequenas. De hoje até o dia 30, as empresas vão colocar mais de 3.200 ônibus extras para atender toda essa demanda. E uma dica importante para quem vai viajar de ônibus, os passageiros devem apresentar documento de identificação original e com foto na hora do embarque. Isso vale, inclusive, para as crianças acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Márcio.
Obrigado, Bruno. Um dos principais destinos dos paulistas é o Rio de Janeiro. Vamos para lá então, Rio de Janeiro. Repórter Guilherme Peixoto está posicionado na principal rodoviária do Rio de Janeiro. Boa tarde, Guilherme. Oi, Márcio, boa tarde para você, uma ótima tarde para os nossos amigos do Jornal Hoje. Olha, quase 1 milhão de pessoas devem passar aqui pela rodoviária do Rio até o dia 6 de janeiro. São 30 mil ônibus, 10 mil extras e hoje é justamente o dia de maior movimento. Os destinos preferidos são as cidades da região dos Lagos, da Serra e da Costa Verde. E quem chega vem principalmente de Minas Gerais e do Espírito Santo. Agora, no começo da tarde, tem bastante gente esperando para embarcar. E olha, quem vai pegar o caminho da Ponte Rio-Niterói, é bom se preparar. Só agora, durante o Réveillon, cerca de 2 milhões de carros e ônibus devem passar pela ponte. Hoje e amanhã devem ser justamente os dias de maior movimento. A expectativa é que 200 mil veículos passem por lá. E olha que a continuação desse caminho é a Niterói-Manilha, o trecho urbano da BR-101. Nesse começo de tarde por lá, tem 20 quilômetros de congestionamento. É muito carro, Márcio. É muito carro, é preciso muita paciência. Muito obrigado, Guilherme. Vamos então para Belo Horizonte agora com a repórter Iana Coimbra, porque lá a expectativa é que o movimento seja maior do que o registrado no ano passado. É isso, Iana? Boa tarde para você, querida. Ei, Márcio, boa tarde para você também. Pois é, um aumento aí de 3% no movimento aqui na rodoviária em relação ao mesmo período do ano passado. E a previsão é que até o dia 2 de janeiro, 530 mil pessoas passem aqui pela rodoviária. Agora está até mais tranquilo, mas já tem muita gente aqui esperando para embarcar. E para onde que essa mineirada vai? Olha só, os destinos mais procurados são São Paulo, Vitória, Guarapari, Porto Seguro, Rio de Janeiro. E aí tem que ter aqueles alertas, né? Menor de idade só viaja acompanhada por pais ou responsáveis com documento. E estiver viajando sem ser com o pai ou responsável, tem que ter aí uma autorização. E aqui em Belo Horizonte é o seguinte, quando a pessoa ela chega, para poder embarcar e pegar o ônibus, tem que fazer isso com 30 minutos de antecedência. Então tem que aproveitar, chegar um pouquinho antes para fazer por todo esse processo, porque mineiro não perde o trem, mas tem que ficar atento também para não perder o ônibus e nem a viagem. Márcia, com você. Muito bom, Iana. Boa viagem para todo mundo aí em Belo Horizonte. O desemprego recuou mais uma vez. É a 6ª queda desde o começo do ano. Esse é o principal resultado da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio divulgada hoje pelo IBGE. O IBGE divulga mês a mês o resultado acumulado nos últimos 3 meses. É o que os pesquisadores chamam de trimestre móvel. O índice divulgado hoje é relativo a setembro, outubro e novembro. A taxa de desemprego neste trimestre móvel ficou em 11,2%. É a menor taxa desde o trimestre encerrado em maio de 2016. E representa uma queda nas duas comparações em relação ao trimestre móvel anterior, 11,8%, e também quando se compara ao mesmo trimestre do ano passado, 11,6%. A taxa caiu principalmente graças às vagas temporárias do comércio neste final de ano. Mas apesar dessa queda, olha o número, 11.900.000 pessoas ainda estão sem trabalho remunerado. A informalidade bateu recorde com 24.600.000 pessoas nessa condição. É o maior número de trabalhadores por conta própria desde o início da série histórica no ano de 2012. E o gás de cozinha já está mais caro nas refinarias. O aumento de 5% anunciado ontem pela Petrobras já está valendo. Esse é o 3º mês seguido em que o preço aumenta. O reajuste vale para todos os tipos de GLP, desde o industrial vendido a granel até o gás de cozinha, incluindo o botijão de 13 quilos, que é o que está pesando no orçamento do Cláudio, dono de um restaurante em Belo Horizonte. Hoje não tem como um restaurante sobreviver sem o gás, né? Você às vezes dribla usando outros equipamentos e tal que possa substituir o gás, mas não tem como eliminar. Nós aumentamos os nossos preços depois de quase 2 anos sem aumento. E durante esses 2 anos teve aumento de uma série de coisas, mas o gás é o grande vilão do momento. Em novembro, o botijão de gás custava, na média nacional, R$ 69,11. No ano, o preço do gás subiu 10% nas refinarias, segundo a Petrobras. Só nos últimos 3 meses foram 3 aumentos. Em outubro, 5%. Em novembro,
4%. E agora, em dezembro, mais 5% de aumento. O gás ficou para quem é classe A e B. E estes famílias classe A e B estão buscando o gás natural, porque este não sofre aumentos como o gás de cozinha vem sofrendo. Ou seja, o revendedor está fechando, a população sem o gás e aqueles que têm um pouco mais condições estão indo para o gás natural. Mas existe a possibilidade desse novo reajuste que chegou às revendedoras não ser repassado imediatamente aos clientes. É que os comerciantes, com medo de perder consumidores, têm segurado o preço ao máximo e apertado um pouco a margem de lucro. Mas como os aumentos têm sido muitos, fica difícil não repassar nada. E o consumidor deve terminar o ano pagando mais caro mesmo. O mercado é que vai ditar isso. Essa questão do mercado é só com o tempo para a gente tentar repassar esses aumentos. O mercado vai ditar e estoura no nosso bolso, né? O prefeito de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, foi afastado hoje sob acusação de ter desviado dinheiro da área da educação. O prefeito Solimar Charopem Gonçalves, do PDT, está afastado por 90 dias. A decisão da Justiça também inclui outras 8 pessoas, como assessores e secretários. A investigação do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado acusa o prefeito de comandar um esquema que desviou mais de 3 milhões de reais. Segundo a denúncia, as fraudes foram cometidas na contratação de professores para a rede municipal de ensino. Até agora, o prefeito Solimar Charopem Gonçalves não se manifestou. Durante o afastamento dele, Santana do Livramento será administrada pela vice-prefeita Mari Machado, do PSB. E a polícia tenta descobrir quem matou o prefeito de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo. Francisco José Campaner foi morto ontem numa emboscada. A cidade, com pouco mais de 13 mil habitantes na região central paulista, está desconsolada e decretou luto oficial por 3 dias. O velório na prefeitura de Ribeirão Bonito reuniu amigos, parentes e moradores. Pessoa que fez isso não tem amor nenhum dentro dele, é uma coisa horrorosa. Que a cidade inteira está morta. Nós estávamos com uma praça enfeitada que era a coisa mais linda que nunca teve. Morreu tudo. Que tem que pagar, tem que pagar. Eu acho que nada fica impune nessa face dessa terra. Francisco José Campaner, do PSDB, foi assassinado a tiros ontem nesta estrada rural. Ele dirigia um carro oficial da prefeitura, onde estavam o chefe de gabinete Edmo Marchetti e um amigo, Ari Santa Rosa. Ao saírem de uma chácara, foram abordados por um homem que efetuou vários disparos. Os 2 passageiros foram baleados. O chefe de gabinete segue internado. O quadro de saúde é considerado estável. O amigo já recebeu alta. Em setembro deste ano, a Justiça arquivou uma ação civil pública contra o prefeito. A suspeita era de usar dinheiro público para fazer propaganda pessoal numa revista. A Câmara Municipal já tinha rejeitado um pedido de cassação do prefeito pelo mesmo motivo. Chico Campaner tinha 57 anos, era solteiro e não deixa filhos. Foi vereador e estava no primeiro mandato como prefeito. A polícia ainda não tem pista do atirador e investiga a motivação do crime. Para o delegado que apura o caso, o assassino não agiu sozinho. O criminoso fugiu a pé, mas nós acreditamos que ele possa ter tido auxílio de outra pessoa. Por enquanto não temos nenhuma pista porque os trabalhos ainda estão no limiar. Noticiário internacional agora. Um avião com 98 pessoas a bordo caiu hoje no Cazaquistão, um país na Ásia Central. 12 pessoas morreram. Felizmente, a maioria dos passageiros conseguiu sobreviver. O avião mal tinha decolado. Menos de 1 minuto depois, perdeu altitude, atravessou um muro de concreto e bateu numa casa de 2 andares. Estavam a bordo 5 tripulantes e 93 passageiros, incluindo 5 crianças. A fuselagem se partiu, mas podia ter sido muito pior. Um pedaço grande ficou intacto. E quando o avião não explode, como nesse caso, a chance de encontrar sobreviventes é maior. Pelo menos 60 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região. 22 em estado grave. O voo decolou de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, com destino à capital Nur-Sultan. Testemunhas contaram que o avião sacudia demais e que na hora da decolagem tinha muita neblina e fazia 12 graus negativos. O ex-chefe da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido acha que as condições do tempo podem ter influenciado. Imediatamente depois do acidente de hoje, a empresa aérea Back Air suspendeu todos os voos.
Autoridades do Cazaquistão criaram uma comissão para descobrir por que o avião caiu. Precisamos entender se foi um erro do piloto ou uma falha técnica, disse o vice-primeiro-ministro. O governo prometeu toda a ajuda necessária às famílias das vítimas. O avião é do modelo Fokker 100, o mesmo do acidente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 1996, quando 99 pessoas morreram. Esse modelo de avião era fabricado aqui na Europa até 1997. Naquele ano, a fabricante holandesa Fokker faliu. O avião que caiu hoje no Cazaquistão é de 1996 e o último certificado de voo foi emitido em maio desse ano, o que, segundo um especialista ouvido pelo Jornal Hoje, não indica problema. E o governo da Austrália divulgou um balanço que mostra que 30% dos koalas do estado de Nova Gales do Sul morreram por causa dos incêndios florestais. Nesse estado, a população estimada de koalas é de 28 mil. Essa espécie é uma das mais afetadas pelas queimadas que vem atingindo toda a Austrália desde novembro. Até agora, 50 mil quilômetros quadrados foram devastados pelo fogo em todo o país. 34 mil só no estado de Nova Gales do Sul. Uma nova onda de calor chegou à região hoje, o que dificulta ainda mais o trabalho de combate às chamas. Como a gente viu aqui no Jornal Hoje, esta semana, no especial sobre o clima, a temperatura do planeta já subiu em média 1 grau desde a metade do século XIX, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. As temperaturas mais altas têm impactos diretos na economia, como na agricultura. A boa notícia é que pesquisadores brasileiros já começaram a fazer estudos para que a nossa produção agrícola possa se adaptar a essa nova realidade de um planeta mais quente. Os poluentes que se acumulam na atmosfera desequilibram a natureza. E os sintomas são visíveis. O processo de aquecimento global envolve aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera, aumento de temperatura e mudança nas chuvas. Gás carbônico, temperatura e água são 3 elementos fundamentais para o ciclo de qualquer planta. O efeito das mudanças climáticas já aparece na agricultura brasileira. Aqui, o que a gente observa é uma fruta bastante resistente, né? Mas fez muito calor aqui no mês de outubro, mês de setembro, e muita incidência de raio solar, né? Luz direta. Então, isso aqui pegou a laranja e ela murcha. Olha aqui como é que queimou, tá? Então, primeira coisa, queima o fruto. Segunda coisa, você começa a ver frutos de tamanhos diferentes. Isso está acontecendo com a laranja, com o café. Você vê que mais para o fundo lá os grãos são maiores, né? Por quê? Porque estão na sombra, né? Então, a diferença é enorme. O sol batendo e a sombra, a diferença é de 10 graus. Teve uma florada, aí muito calor, abortou, veio de novo. Você vai colher grãos na mesma época, um grão maduro, um grão verde, um grão grande, um grão pequeno, um grão queimado. Tá? Isso dá um problema na qualidade do café. Nós já temos no Brasil de hoje, acima de 60 dias por ano, a temperatura máxima é superior a 34 graus. 30, 40 anos atrás, eram 30 dias por ano. Então, isso já tem um impacto muito grande na agricultura. Esse número 34 graus ele é importante porque acima de 34 graus temperatura máxima, muitas culturas agrícolas começam a despencar sua produtividade. As mudanças climáticas podem alterar a geografia da agricultura no Brasil. Regiões que hoje são produtoras podem ficar quentes demais. E os estados do sul, mais frios, podem ficar quentes o suficiente. Essas regiões estão tendo um aumento muito forte da temperatura mínima, criando no futuro, nos próximos talvez 10 anos, condições para a produção de café lá, principalmente no Paraná. Mas também pode ser que não haja muito para onde correr. Até 2040, as áreas adequadas para plantio de arroz no Brasil podem diminuir em até 24%. Feijão, 26%. E a soja pode ter até 39% menos terras adequadas para o plantio. Em Campinas, no interior de São Paulo, a Embrapa e a Unicamp criaram um centro de pesquisas para adaptar culturas agrícolas ao aquecimento global. O primeiro trabalho é tornar o milho mais resistente, aproveitando a genética de outras plantas. A Velosia nívea é uma espécie trazida da Serra da Canastra, em Minas Gerais.
resiste a até 8 meses de seca. Elas têm mecanismos genéticos que permitem com que elas fiquem adormecidas, né? Elas ficam adormecidas nesse período de seca, sobrevivam nesse período de seca e quando volta a chover, elas conseguem voltar a viver. Então a gente quer desenvolver, identificar genes dessas espécies para desenvolver uma variedade de milho mais tolerante a seca e calor. Mas a adaptação tem limites. Por isso, o mais importante é frear o aquecimento do planeta. O Acordo Climático de Paris, assinado em 2015, tenta limitar esse aquecimento a 1,5 grau em comparação com o século XIX. 1 grau, a temperatura média já subiu. Cada país assumiu um compromisso de diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil se dispôs a reduzir as emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Isso comparando com os níveis de poluição de 2005. Mas desde a assinatura do acordo, o Brasil não conseguiu reduzir significativamente as emissões. E a principal origem desses poluentes no país é o desmatamento. O desmatamento tinha picos muito grandes, era um hiperdesmatamento. E houve um processo muito forte entre 2004 e 2012 de controlar o desmatamento no Brasil. E ele estava bem controlado. Esse ano, o que nós vimos foi uma perda de controle. Nesses últimos 40 anos, desde lá, a gente perdeu 20% da Amazônia. Uma das metas importantes do Brasil é a gente chegar em desmatamento ilegal zero na floresta amazônica. E como nós observamos agora em 2019, a tendência é o contrário de redução do desmatamento. Desde 2012, estamos vendo um crescente no desmatamento. E se o desmatamento realmente não cair para zero muito rapidamente, nós não vamos cumprir as nossas metas de redução de emissão de gás de efeito estufa. Sobre o desmatamento na Amazônia, no dia 18 de novembro, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou os dados do PRODES, que são os números fechados do ano de 2019. O PRODES já tinha sido considerado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como o sistema correto para falar de desmatamento no Brasil, exatamente porque tem números anuais fechados. Eles tinham criticado os dados parciais divulgados ao longo deste ano pelo INPE. Vamos ver aqui então no telão. Os dados do PRODES são divulgados desde 1988. O maior desmatamento na Amazônia foi registrado em 1995, durante o primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Foram mais de 29 mil quilômetros quadrados devastados. O segundo maior pico foi em 2004, durante o primeiro mandato do governo Lula. Foram mais de 27.700 quilômetros quadrados devastados. O menor índice foi registrado em 2012, durante o governo de Dilma Rousseff. Pouco mais de 4.500 quilômetros quadrados de devastação. Depois, o desmatamento voltou a crescer. Agora, em 2019, o desmatamento na floresta amazônica atingiu 9.762 quilômetros quadrados, pelos números oficiais do INPE, um aumento de 30% com relação a 2018 e é também o maior índice desde 2008. No mês de novembro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apontou as prováveis causas para esse aumento no desmatamento da Amazônia. São várias atividades, desde garimpos ilegais, que já estão na Amazônia há muitos anos, atividades de extração de madeira também ilegal, que acontece há muitos anos, e ocupação do solo de maneira ilegal, que também acontece há muitos anos. Portanto, são ações que precisam ser atacadas na sua origem, entender qual é a questão estrutural que está por trás dessas atividades econômicas ilegais e, quanto às ilegais, ter uma ação de comando e controle.
nós procuramos mais uma vez o Ministério do Meio Ambiente para saber dos compromissos do Brasil em relação à redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente as que são resultado do desmatamento na Amazônia. Em nota, o Ministério respondeu que o Brasil representa menos de 3% das emissões mundiais. Disse ainda que os grandes emissores são os países ricos e seus combustíveis fósseis e que a nossa matriz energética é 84% limpa e renovável. Você pode rever essa belíssima série completa sobre os efeitos do aquecimento global no Brasil, no Globoplay e também na página do Jornal Hoje na internet. As prefeituras de Arraial do Cabo e de Cabo Frio, na região dos Lagos, Rio de Janeiro, entraram na justiça contra o município vizinho, Carapebus, porque a cidade abriu a barragem de uma lagoa, o que pode ter provocado a invasão de mais de 1.000 toneladas de plantas aquáticas nas praias turísticas da região. Tem dado muito trabalho. Retroescavadeiras e equipes da Prefeitura de Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, estão limpando incessantemente a prainha há 11 dias. E as plantas não param de chegar a 3 praias do município. Já foram retiradas 570 toneladas até o momento. Infelizmente, a impressão é a pior possível. A pior possível. Eu não esperava definitivamente de ver o que eu estou vendo aqui. Os turistas, quando chegam aqui, vão embora só por ver a praia suja. Então, o que acontece? O nosso Natal não aconteceu. Em Cabo Frio, cidade vizinha, as equipes já retiraram cerca de 550 toneladas de plantas. Essas são de água doce, chamadas de taboas e gigogas. Elas viajaram 130 quilômetros pelo mar, vindas de Carapebus, cidade no norte do Rio de Janeiro. Isso porque houve a abertura das barras de 2 lagoas. A lagoa que leva o nome da cidade foi aberta pela prefeitura com autorização do ICMBio para evitar a inundação do município. Outra lagoa, a dos paulistas, foi aberta 2 vezes de forma criminosa, segundo o chefe do Parque Nacional de Jurubatiba. No dia 25, ela abriu pela 3ª vez, mas de forma espontânea, pela força da chuva que atingiu a região. E não são só transtornos que têm chegado junto com as plantas. As cidades da região dos lagos têm acumulado prejuízos também, já que por aqui é alta temporada. Por isso, a Prefeitura de Cabo Frio entrou com representação contra a Prefeitura de Carapebus, junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, pedindo a reparação de danos. Já a Prefeitura de Arraial do Cabo entrou com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a instalação de barreiras de contenção. Isso para evitar que esse material continue chegando à região. Que a gente apure as responsabilidades dos órgãos, das instituições, envolvidas, e nós estamos também mensurando o dano financeiro e o dano ambiental causado aqui nas nossas praias. É importante ressaltar que as autoridades dizem que essa vegetação não faz mal à saúde, mas que incomoda, incomoda. A Secretaria de Estado do Ambiente afirmou que colabora na ação de fechamento das barras das lagoas. A Prefeitura de Carapebus disse que só vai se pronunciar quando for notificada. O Ministério Público Federal informou que recebeu a representação e que vai distribuí-la depois do recesso judiciário. E hoje é dia de retrospectiva. Glória Maria e Sandra Nemberg lembram os fatos marcantes de 2019. Um ano que parecia regido pela velocidade da luz. E a vida a cada dia mais desafiadora. Fogo nas florestas. Petróleo no mar. Poluição nas cidades. O meio ambiente em crise. Na política, discussões sem fim. Gritos de protesto atravessam continentes. Lama e destruição na maior tragédia ambiental do Brasil. Nas ruas, tiros e confrontos. Avanços na ciência. Novas descobertas espaciais. No esporte, alegrias. A Copa do Mundo das Mulheres. Nossa seleção campeã das Américas. E o Flamengo num ano espetacular. Hoje, na retrospectiva 2019. É claro que a gente se vê, não é? Até lá.
Ainda hoje, os preparativos para uma festa onde são esperados 2 milhões de convidados. A gente mostra os detalhes do Réveillon na maior cidade do país. Tem também a previsão do tempo para o último fim de semana em São Paulo e outros destinos famosos no Ano Novo. E a seguir, as novidades do FIES para 2020 e a Sexta-feira da Gratidão em Salvador. Dia para agradecer as conquistas e dificuldades superadas ao longo do ano. Até já. Cientistas da Unicamp, no interior de São Paulo, usaram a inteligência artificial para criar um programa que mede o risco da repetição de ataques cardíacos. Um avanço precioso, ainda mais no Brasil, onde todo ano 500 mil de pessoas sofrem infartos. Anderson é técnico de enfermagem e está vivendo o outro lado da profissão. Foi internado depois de sofrer um infarto, aos 42 anos de idade. Eu estava dando plantão aqui no pronto-socorro. Foi quando eu tive uma dor muito intensa, como se estivesse apertando meu coração. Os números do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registra em média 500 mil infartos por ano. E tão preocupante quanto um ataque cardíaco é a reincidência. De acordo com uma estimativa feita em hospitais de vários países, metade dos pacientes que recebe alta depois de um infarto volta a ter o problema em até 3 anos. Os números mostram que em casos de recorrência de infarto, 15% dos pacientes não sobrevivem. Mas como prevenir um novo ataque cardíaco? Para os médicos, o ideal é identificar os pacientes mais graves, para dosar a medicação ou fazer os procedimentos cirúrgicos. Essa classificação de risco agora vai ser possível com um programa de inteligência artificial criado por pesquisadores da Unicamp. Os pesquisadores utilizaram dados de mais de 1.100 pacientes de 2 hospitais. As informações foram lançadas no programa de inteligência artificial, que usou algoritmos com 29 variáveis para identificar os casos mais graves. Para desenvolver o sistema, os pesquisadores tiveram que reunir profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Além da área de computação, de ciência da computação, nós temos profissionais da área de economia e temos também os médicos que são especialistas na área de cardiologia. O sistema já está pronto para ser usado e 10 hospitais do país serão escolhidos para a implantação dessa nova tecnologia. O paciente sai ganhando porque ele termina sendo melhor cuidado. O hospital sai ganhando porque ele tem mais leito disponível, mais pacientes que estavam na fila conseguem hospitalizar, os custos diminuem. E o médico sai ganhando porque o trabalho dele é um trabalho mais bem feito. Os cientistas calculam que a aplicação do sistema pode gerar uma economia de quase 50 milhões de reais por ano para os hospitais brasileiros. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma resolução com novas regras para o FIES, o programa do governo que financia o pagamento das mensalidades das faculdades. Algumas mudanças começam a valer no 2º semestre do ano que vem, outras só em 2021. Para o primeiro semestre de 2020, nada muda. As regras são as mesmas. As inscrições vão começar em fevereiro. Para tentar o financiamento estudantil, é preciso comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Isso para a modalidade de juros zero. Ou renda familiar entre 3 e 5 salários mínimos, também por pessoa, para a modalidade com juros, que são definidos pelos bancos que oferecem o FIES. Mas a partir do meio do ano que vem, os requisitos serão diferentes. Para uma das modalidades de financiamento, não haverá mais exigências como nota no Enem e limite de renda. Será assim. Para os financiamentos com juros, o candidato não vai mais precisar comprovar a média mínima de 450 pontos no Enem e poderá ter renda acima de 5 salários mínimos. Já para a modalidade de financiamento com juro zero, não mudam as exigências. Continuam valendo as regras de renda de até 3 salários mínimos e da nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio. Mas isso também vai mudar. O governo fez mais uma alteração publicada hoje no Diário Oficial. Para 2021, o Ministério da Educação subiu a nota da redação e quer um rendimento melhor dos estudantes que têm o financiamento com juros zero. Nesta modalidade, daqui a um ano, além dos 450 pontos no Enem e do limite de renda de até 3 salários mínimos, o candidato vai ter também de tirar
pelo menos 400 pontos na redação. O secretário de Ensino Superior explica que o objetivo é dar o benefício do financiamento público com juros zero por mérito. O FIES público, você tem algumas regras específicas, isso tem um impacto no Caixa Único do Tesouro Nacional, no pagador de imposto. Então, a gente tem que ter algumas exigências mínimas em relação ao esforço, à meritocracia, para que a gente tenha um programa cada vez mais efetivo, reduzindo a inadimplência que é muito elevada nesse programa. A gente precisa fazer uma correção. Ontem, aqui no Jornal Hoje, nós dissemos que a medida provisória que muda regras da escolha para o comando de universidades e institutos federais, essa medida proibia a reeleição de reitores, mas não é assim. O Ministério da Educação esclareceu que o reitor pode, sim, se candidatar a um novo período de 4 anos, mas uma única vez. Na Bahia, a última sexta-feira do ano é dia de agradecer. Milhares de pessoas passam pela Igreja do Bonfim hoje, durante todo o dia. As missas acontecem de hora em hora. Um ritual de fé. Na Bahia, é tradição subir a Colina Sagrada na última sexta-feira do ano. A colina é esse caminho que leva até a Basílica Santuário Senhor do Bonfim. Nem a chuva espantou quem queria aproveitar o dia de hoje para agradecer. Traz a água, traz paz, saúde, eu considero assim. É a Sexta da Gratidão. Dia de vestir branco, agradecer as dificuldades superadas e as conquistas alcançadas ao longo de um ano inteiro. A paz, a certeza da gratidão do ano que passou com muitas dificuldades, mas que a gente conseguiu chegar até aqui, né? É tanta gente subindo a Colina Sagrada que as missas acontecem de hora em hora e do lado de fora. As celebrações atraem também quem vem de outros estados, como essa turista de São Paulo. Foi uma surpresa, eu deixei para vir no último dia e me surpreendi, que eu não sabia que era assim. E aí tá cumprindo o ritual como um bom baiano. Exatamente. Muito boa, a energia daqui é muito boa. E a recompensa veio com esse arco-íris. Ele enfeitou ainda mais a igreja, que é conhecida pelo colorido das fitinhas. Senhor do Bonfim para os católicos, Oxalá no candomblé. E uma vez aqui, não basta apenas agradecer, é preciso seguir a tradição e amarrar as fitinhas para fazer os pedidos de um feliz 2020. Resume uma coisa só, fé. É tudo na vida do ser humano. É agradecer para ter um 2020 melhor. E amanhã é dia de Como Será? Amanhã vai ser o dia do Alexandre Henderson mostrar como será a década de 2020. E mais, o Isaac não é fácil para comer. Nós enviamos uma especialista para dar algumas dicas para os pais. Nós vamos conhecer a história do haitiano Monereste, enquanto ele prepara uma sopa de abóbora. Você vai conhecer os macacos que se tornaram uma ameaça para os turistas de uma praia paradisíaca na Costa Rica. A seguir, divulgados os shows da Festa da Virada em São Paulo. 2 milhões de pessoas devem receber o Ano Novo na Avenida Paulista. Como fica o tempo no último fim de semana do ano? A Helena Marques conta pra gente. E um exemplo de como a educação pode mudar um destino. Você vai conhecer a história do Wellington, que vive na periferia de Maceió. É daqui a pouco. Em São Paulo, o palco para a festa de Réveillon na Avenida Paulista já começou a ser montado. Vamos para lá ao vivo com o repórter Rômulo Dávila. Rômulo, 2 milhões de pessoas na virada, é isso? É isso mesmo, Márcio, uma multidão. Antes de mais nada, boa tarde para você, boa tarde também para todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. O palco começou a ser montado há uma semana e tem muito trabalho por aqui até que tudo fique pronto às 6h30 da tarde do dia 31, quando começa a festa. Por isso, a galera está se revezando aqui dia e noite na montagem desse palco que tem 20 metros de largura. Ele vai de uma lateral à outra da Avenida Paulista, passa sobre um túnel e nesse palco vão subir várias atrações. Se liga aí, a festa começa com a dupla Ana Vitória, depois tem os sertanejos Marcos e Belucci, Chiclete com Banana, Lulu Santos, que faz a contagem regressiva aqui da festa, e depois tem a bateria da Escola de Samba Rosas de Ouro para começar 2020 já no clima do carnaval. Para ninguém perder nada dessa festa, 12 torres de som serão espalhadas ao longo da avenida. E é claro que tem aquela tradicional queima de fogos. Neste ano vai ser um pouco mais silenciosa, sem tanto barulho e com mais luz. É uma queima, um espetáculo que vai durar cerca
cerca de 10 minutos. Tá todo mundo convidado, é de graça. 3 toneladas de fogos de artifício para colorir o céu da maior cidade aqui do país. Festão para receber em grande estilo 2020, né, Márcio? E é sempre uma festa muito bonita aqui em São Paulo. Rômulo, muito obrigado. Vamos agora saber a previsão do tempo para todo o Brasil, chamando Helena Marques. Boa tarde, Helena. Como vai, Márcio? Boa tarde para você, boa tarde a todos vocês que nos assistem. Bom, Helena, último fim de semana do ano. Como é que fica o tempo? Pois é, olha, tanto hoje quanto amanhã não tem muita diferença, não. Onde tiver sol hoje, amanhã vai ter também. E onde tiver possibilidade de chuva hoje, amanhã também continua. Agora, o calor, esse é para todo mundo, Márcio. Pois é, mostra pra gente no mapa, então, onde chove, onde faz sol. Bom, vamos lá. Região norte tem previsão de chuva em toda a região. No centro-oeste, menos aqui, ó, nessa área em amarelo. No leste de Mato Grosso do Sul. No nordeste, possibilidade de pancadas de chuva hoje aqui no Maranhão, no oeste da Bahia. No litoral baiano já é uma chuva passageira. No sudeste, onde chover, vai ter pouco volume de chuva. E no sul, pancadas de chuva entre o extremo sul e até a região de Santa Maria e também nas serras gaúcha e catarinense. Só o dia todo, do centro-norte do Rio Grande do Sul até o litoral paulista e também do norte de Minas Gerais até a região do Ceará, Márcio. E as temperaturas subindo? Subindo, aliás, só temos uma capital com menos de 30 graus agora à tarde, é Curitiba, e mesmo assim tá quente por lá. Agora, calor mesmo é em Porto Alegre, que você está vendo agora, com máxima de 38 graus hoje, sem previsão de chuva. No Recife, essa imagem nesse momento, sol o dia todo por lá também, com máxima de 32 graus. Já em Goiânia, máxima de 33, tem possibilidade de pancadas de chuva, podem até ser fortes. E em Belo Horizonte, não se descarta uma chuva também, mas por lá é bem mais fraca e mais isolada, máxima de 30 graus em Belo Horizonte. Márcio. E para tanta gente que está viajando pelo Brasil, como é que fica o tempo nos principais destinos do Réveillon? Vamos lá, estamos já na contagem regressiva, né? Afinal de contas, faltam só 4 dias, algumas horas aí para a virada. E a gente começa falando de Salvador, então. Por lá, de hoje até o dia 31, teremos muito sol, muito calor e pouquíssima chuva. Em Florianópolis, nada de chuva também entre hoje e domingo. Aí, segunda e terça, pode voltar a chover, só que vai fazer muito calor também em Floripa. Aqui em São Paulo, máximas acima dos 30 graus nos próximos dias, com possibilidade de chuva, mas olha, uma chuva bem isolada e só à tarde. E no Rio de Janeiro, pode ter chuva hoje, só 5 milímetros, depois também na terça-feira, ó, de sábado a domingo, tempo firme no Rio. Na terça-feira, pico do calorão, 35 graus. E essa chuva que eu falei não é para assustar ninguém no Rio. É uma chuva também só à tarde e isolada. Na hora da virada, a tendência é de tempo firme no Rio de Janeiro. Márcio, eu tô aqui na torcida para bons tempos aí, para todo o Brasil. E me despeço desejando um feliz ano novo a todos nós aqui e a todos vocês de casa também. Obrigado, Helena. Feliz ano novo para você também. Obrigada, Márcio. Agora eu convido você a conhecer a história do Wellington. Um jovem de 17 anos que vai ter vida nova em 2020, graças à educação. Quando eu era pequeno, eu peguei um caderninho. Eu estava aprendendo a contar de 1 a 10, aí eu comecei a contar. Eu queria saber até onde iam os números. Aí eu cheguei em 5 mil, 10 mil... E eu fiquei maravilhado, porque aquilo ali não estava acabando. Eu não parava. Eu comecei a me motivar a estudar para aquilo, porque eu achei uma coisa muito interessante. O Wellington mora com a mãe nesta casa na periferia de Maceió. Foi vendendo material reciclável que Dona Terezinha o criou. Analfabeta, ela não mediu esforços para manter o filho na escola. Não importava se ele era pobre ou rico, eu só sei que ele tem que estudar para ter um futuro melhor. Eu sempre ensinei que ele tem que estudar para arrumar um serviço melhor, para não ser igual a mãe e o pai. Quando a eletricidade foi cortada por falta de pagamento, o Wellington passou 8 meses usando a luz do poste que fica em frente à casa. Cortaram a energia e daí eu fiquei sabendo que estava começando a ter treinamento de matemática para a Olimpíada lá no colégio. Aí, como eu já gostava de matemática, eu procurei nisso uma forma de tentar estudar para talvez ganhar uma medalha, porque eles tinham bolsa para os medalhistas, aí eu pensei em ajudar minha família. O Wellington conquistou ouro na Olimpíada Estadual de Matemática e prata na etapa nacional. Passou no vestibular e ganhou uma bolsa de estudos no Rio de Janeiro.
todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Mas se você parar e ficar pensando nos seus problemas, isso não vai ajudar em nada. Você tem que buscar uma solução para eles. E eu busquei isso estudando, procurando um futuro bom para tentar ajudar eles. O Wellington ganhou uma bolsa para estudar matemática aplicada na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, a partir do ano que vem. E é assim, com o exemplo do Wellington, que a gente encerra esta edição. O último Jornal Hoje, da última sexta-feira de 2019. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fique agora com o Se Joga. E a partir de amanhã, a Zeleide Silva está com vocês aqui no Jornal Hoje. Então, boa tarde e um feliz ano novo.